Então, oficialmente agora, bom dia, sejam todos bem-vindos a esse workshop, onde nós vamos falar sobre a ansiedade na visão da constelação familiar. Então, quem está aqui no grupo tem mais 2 workshops, que um a gente vai falar por que o dinheiro não fica e o outro planejamento sistêmico. Como que a gente faz um planejamento aí, olhando na visão sistêmica, tá certo? Eu estava comentando outro dia com uma amiga, né? E eu falei para ela que antes, quando você ia para uma entrevista de trabalho e você tinha que falar lá de uma situação que você estava vivenciando, qual era o seu ponto a ser desenvolvido, todo mundo falava ansiedade, porque a ansiedade era visto como um dos menores males. Ah, a pessoa é ansiosa, ela trabalha a ansiedade, ela vai conseguir dar conta ali daquilo que ela precisa dar conta. E o tempo foi passando e hoje a ansiedade, ela é um sintoma que leva a várias doenças. Ela é um sintoma que leva a vários vícios. E atrás dessa questão da constelação da ansiedade, quando nós olhamos na visão da constelação familiar, nós temos toda uma ancestralidade, nós temos todo um sistema por trás disso tudo. Isso é muito interessante porque, às vezes, eu tenho alguns sentimentos, ao invés de acolher esses sentimentos, eu julgo esses sentimentos e a cura não vem. Porque toda vez que existe um julgamento, a cura, a resolução, as possibilidades se afastam. Porque o julgamento, ele é uma pré-solução, é uma possível solução, é o que eu acho que tem que ser, e muitas vezes isso não é suficiente para que a gente consiga aí, efetivamente resolver essa situação, ok? Então, o que nós vamos ver hoje é o que é essa ansiedade na visão sistêmica, como olhar para isso com amor, como cuidar disso, e como identificar que padrão que eu estou repetindo com a minha ansiedade, ou com a ansiedade que eu estou vivenciando, né? Porque não é minha ansiedade, mas a ansiedade que eu estou vivenciando, ok? Tranquilo até aqui? Falando de ansiedade, né? Quando nós falamos de ansiedade, qual a principal dúvida que vem para vocês? Quem pode me falar? Qual que é a principal dúvida ou insegurança ou incerteza que vem aí na cabeça de vocês? Quem quer falar um pouquinho? Ninguém. Ninguém quer falar nada? Vocês não têm uma dúvida assim, em relação à ansiedade, nada disso? Vocês podem participar, tá, gente? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bom dia, Andréia. Ansiedade é a pergunta, né, que não quer calar. Ela vem da origem pai ou mãe, né? Ela pode vir dessa situação ou dos ancestrais, porque é algo que, assim, pelo menos eu sou muito ansiosa. E por mais que eu trabalhe a minha ansiedade, né, ela sempre está acima daquilo que seria o normal, né? Porque todos os sentimentos, emoções, a gente tem que ter um pouquinho. Mas a minha é muito, assim, muito grande, né? Então, assim, qual que é a origem, né? Eu acredito que você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. O que acontece? Quando nós falamos da ansiedade, muitas vezes uma pessoa que tem essa ansiedade, né, que tem esse movimento de urgência e emergência para as coisas, nós temos um vínculo, sim, com a ancestralidade, nessa questão de querer viver sempre o futuro. Eu não consigo entender que existe um processo, eu não consigo entender que existem algumas etapas, eu já quero para a conclusão do que, ou boa ou ruim, porque quem tem ansiedade não quer que resolva e que seja tudo bom, não é isso,
eu quero a resolução, seja ela boa ou ruim. E os nossos antepassados passaram muito por isso. Eles tiveram esse movimento de ansiedade. A maior parte de nós somos descendentes de imigrantes. Imagina você vir para um país desconhecido, deixar a sua família de origem, ou fugir de guerra, fugir da fome, fugir da destruição, né? Isso causa uma ansiedade. E o que eu acho interessante, que me chama muito a atenção, é assim: tem pessoas que procuram para fazer uma constelação sobre ansiedade, e a pessoa fala, eu tenho ansiedade, mas eu não sei nem do que é essa ansiedade. Eu não consigo identificar um motivo dessa ansiedade. Quando a pessoa vem com essa questão, isso muito provavelmente está ligado a alguém que veio antes. Então, talvez a tua mãe esteve ali ansiosa para o teu nascimento. E isso refletiu em você. Talvez os seus ancestrais tiveram essa ansiedade de onde nossa família vai ficar, como vai ser o nosso sustento, quem que vai dar conta disso tudo, como é que vai ser essa questão, né? Como é que vai ser esse movimento? Porque quem veio para o Brasil teve uma mudança total de hábitos, né? Era tudo diferente. Então, nós estamos nesse movimento de honrar essa ancestralidade. E quando chega ao ponto de crises de ansiedade, é claro que a pessoa tem que passar no médico, tem que fazer o tratamento que ela precisa fazer. Isso nenhuma terapia isenta, né? Eu tenho que olhar para esse movimento, mas a visão sistêmica de voltar para o meu lugar, ela vai me auxiliar na resolução dessa questão da ansiedade. Eu devolver para minha ancestralidade aquilo que eu não consigo dar conta, vai me ajudar muito. Aqui a nossa ancestralidade, tá? E aqui nós. Então, o movimento é assim, ó, dá para ver direitinho aqui? Dá? Não. Assim, né? Dá para ver assim? Então, eu recebi da minha ancestralidade a força para prosseguir e continuar. Eles passaram por coisas que eu não vou precisar passar. Mas o que foi sentido aqui na minha ancestralidade, eu sinto, mesmo sem ter vivenciado. Olha que movimento. Eu não vivenciei o que eles vivenciaram, mas o sentimento daquilo que foi vivenciado é herdado, é como se isso é passado de geração para geração. Então, o que eu tenho que ressignificar é o sentimento de tudo isso. E o primeiro movimento para ressignificar esse sentimento é falar para nossa ancestralidade assim: feche os olhos vocês e respirem profundamente, por favor. E imaginem na cabeça de vocês de frente para a ancestralidade. E a representação dessa ancestralidade pode ser o que vocês quiserem. Pode ser um senhor, uma senhora, pode ser o que vocês quiserem, tá bom? Não tem uma regra aqui. Então, você vai olhar para a tua ancestralidade. Primeiro, você vai fazer uma reverência. Então, vai abaixar sua cabeça e vai dizer assim: gratidão, ancestrais, por tudo que eu recebi de vocês. Gratidão pela força e gratidão pela possibilidade de melhorar. Por amor, eu herdei sentimentos que não são tão bons assim. Mas agora eu quero devolver para vocês. A ansiedade, o medo, os sentimentos que não são meus.
Porque eu não dou conta de carregar aquilo que não é meu. Eu não consigo carregar o que não é meu. Imagina um pacote bem grandão, assim, sabe? Cheio de coisa, bem bonito, você entregando para a tua ancestralidade, falando: isso é de vocês. Eu fico só com o que é meu. Vocês são os grandes aqui. E eu sou a pequena, eu sou o pequeno. Pode abrir os olhos, veja como o seu corpo fica com esse movimento. E isso aqui, toda vez que você sentir ansiedade, você pode fazer esse movimento, tá? Devolve essa ansiedade, porque a ansiedade não vai resolver nada. Né? A ansiedade, ela não vai resolver. Então, quando eu me coloco aqui para devolver para a minha ancestralidade, reverenciar a minha ancestralidade, ficar no meu lugar, isso tem um efeito. Isso gera um efeito. Então, se eu carrego a minha ancestralidade nas costas, eu não vou dar conta, muito pesado. Eu não consigo. Então, transborda da ancestralidade para que eu transborde ali para os meus descendentes. Ficou claro aqui esse movimento do que a gente tem que devolver daquilo que não é nosso? Tranquilo aqui? Quando nós falamos da ansiedade, né? Nós falamos tanto de um sintoma físico quanto um sintoma emocional. Então, tem pessoas que numa crise de ansiedade tem dor no peito, passa mal, tem todo esse movimento físico. Outras pessoas que têm um movimento, né, na alma, que é uma dor na alma mesmo. A pessoa tem uma dor na alma, ela fica com um processo onde ela não consegue conduzir algumas situações. E aí esse movimento fica dolorido na alma dessa pessoa, né? E aí esses dois movimentos são movimentos profundos que a gente precisa olhar e ressignificar. E onde que começa a cura? Onde é que é o princípio da cura? A cura acontece primeiro dentro de nós. Todo movimento de cura acontece dentro de nós. Alguém já viu essas cartinhas? Já viram essas cartinhas? Saberes sistêmicos? Já viram? Alguém tem? Isso aqui, para quem é constelador, é fantástico. Chama Saberes Sistêmicos para Mães. Aí tem saberes sistêmicos, relacionamentos, saberes sistêmicos de vários assuntos. Eu super indico essa caixinha aqui de cartinhas. E aí eu tirei uma cartinha, veio assim, ó. Tirei, na verdade, não, eu procurei, né, essa cartinha e veio assim, ó. A cura começa no seu interior. Olha que interessante. Na nossa sociedade, as doenças são vistas como algo mal, do qual temos que nos livrar. Mas a filosofia sistêmica traz uma nova compreensão das doenças e sua cura. A doença é, na realidade, um chamado para a vida, porque a dor da doença nos obriga a focar no quê? Na saúde. A doença no corpo acontece para que a gente possa curar algo na nossa alma. Na visão sistêmica, é o amor do vínculo que nos liga à nossa família e aos seus destinos, que geralmente causa a doença, que foi o que eu falei para vocês. Então, a minha ansiedade, talvez, é algo que eu estou querendo compensar das gerações que já passaram. Por amor, nós nos colocamos para sentir a dor, para sofrer pelos outros.
pelos nossos ancestrais, ok? Carregamos e expressamos no nosso corpo as exclusões do sistema. A alma familiar quer incluir todos aqueles que não pertenceram, os desaparecidos, os rejeitados, os abandonados, ou de quem nos separamos muito cedo. Muitas vezes adoecemos para curar todo o sistema. Então, muitas vezes, a pessoa está passando por um processo de ansiedade, tentando ajustar algo que no sistema precisa ser ajustado. E aí, dentro desse movimento de ajustar o que precisa ser ajustado, a ansiedade traz um desconforto muito grande. Ninguém fica confortável estando ansioso. A ansiedade, ela traz um movimento diferente para o teu corpo. Então, você não está se movimentando só por você. Você está se movimentando por toda a ancestralidade que não conseguiu dar conta da sua própria história. E é por isso que a gente precisa devolver aos ancestrais aquilo que é deles. Roberta, fala para mim se você tem irmãos. Roberta Cantagalli. Tenho, Renata. Tenho a Natália, né? E o Henrique. Tá. 2 irmãos. Teve algum aborto na sua família? Que você saiba? Não teve. Não Tá. teve. Como que é a... Tá falando da família da minha mãe ou, por exemplo, pode ter tia? Não, da tua mãe. A tua mãe, teu pai... Não teve. Você chegou em qual ordem na tua família? Você é a primeira filha, a segunda, a terceira? Eu sou a primeira. Então, ela é a primogênita, ela é a filha mais velha. Qual que é o lugar da Roberta na família dela de origem? Ela é a primeira filha. Para essa primeira filha no sistema, tem um comportamento adequado. Que comportamento é o comportamento adequado para o primeiro filho? Ele está no movimento de treinar os pais. Olha isso. O filho mais velho é o que mais convive com os pais. O filho mais velho tem um movimento de abrir o caminho para que os outros venham. Se a Roberta não tiver esse comportamento no lugar dela e quiser se comportar como uma filha caçula, isso vai gerar ansiedade. Ou se a Roberta percebe que a mãe dela tem alguma dificuldade, ou tem alguma dificuldade, ela quer entrar nesse meio para resolver o problema do pai e da mãe. O que vai acontecer aqui? Isso vai gerar uma ansiedade. Por quê? Porque cada um precisa ocupar o seu lugar. E talvez, na ancestralidade, alguém não ocupou o próprio lugar. Isso gera o sintoma da ansiedade. Então, ao invés de eu querer me livrar da ansiedade, falar que a ansiedade é ruim mesmo. Eu vou olhar para esse sintoma e entender quais ajustes precisam ser realizados. Renata, como que resolve isso? Meditação, autoconhecimento, terapia, fazer constelação familiar pode te ajudar, divórcio energético, olhar para essa área, né, desse movimento e entender que não vai curar de uma hora para outra, que precisa ser olhado, assim como qualquer sintoma, precisa ser olhado com atenção. E eu preciso dar um lugar no meu coração para essa ansiedade, para que isso se resolva. Ok? Eu queria falar um pouco. O cliente vem com um movimento de ansiedade. Aí uma sessão vai resolver. Não vai resolver, não vai. Precisa de um movimento terapêutico para que a solução se apresente, tá? Pode falar, Roberta. Renata, mas você não acha também que a ansiedade hoje em dia ela é ambiental?
porque a gente fica naquele looping da ansiedade devido aos gatilhos que a gente vai ter. Então, hoje em dia, praticamente todo mundo está ansioso, só que a ansiedade é igual a depressão, como não é uma coisa assim visível, aí não dão muita importância, né? É igual uma doença, por exemplo, uma catapora, uma pneumonia, a pessoa está vendo, tá vendo? A ansiedade, a depressão, não, é tipo aquele negócio, é doença de preguiçoso. Então, a ansiedade está mais ou menos igual, né, a depressão. Então, eu acho isso, que aí vamos supor, aí você trata, tá, mas aí vem um outro gatilho, aí, sabe, e vai de novo, porque o ambiente que a gente está vivendo está assim. Então, a gente tem que ficar nesse profundo, assim, sabe, sempre fazendo. Seria isso, então, no caso? O que acontece? Quando nós falamos do nosso desenvolvimento humano, né, da nossa evolução, Bert Hellinger fala assim, que só o imperfeito pode evoluir. O perfeito, ele está morto, ele não tem possibilidade de melhoria. Nós estamos num movimento hoje onde a terapia ela se tornou mais acessível, as pessoas já não olham mais com olhos ruins para as terapias, salvo algumas exceções. E a gente nunca fala de cura definitiva para nada. Nós falamos num processo de evolução do autoconhecimento. Então, nesse processo de evolução do autoconhecimento, nós sempre vamos ter o ambiente. Imagina quem estava lá na guerra. Imagina quem era a esposa de quem ia para a guerra e ia ficar com os filhos em casa, morrendo de medo de que chegasse lá uma mensagem de que o esposo tinha falecido. Imagina quem trabalhava na lavoura, quando o tempo não era favorável. Então, nós vivemos em um ambiente de paz, harmonia, mas também de caos, que faz parte da vida, né? Então, esse ambiente sempre, de alguma forma, vai interferir na nossa vida, porque nós estamos no ambiente, isso vai refletir. Porém, quando eu me permito o autoconhecimento, eu vou ter ferramentas para ressignificar um monte de coisa. O simples fato de você parar para fazer um curso no sábado, às 10 horas da manhã, já é um movimento de autoconhecimento, porque vai servir para alguma coisa. E sim, a ansiedade ela é um conjunto de fatores ambientais, daquilo que nós herdamos da ancestralidade, da nossa alimentação, do nosso modelo de vida, com quem nós convivemos. Se você conviver com uma pessoa que só reclama, ou se você for uma pessoa que reclama demais, eu sei que isso é clichê, mas é muito real. Você tem uma chance muito grande de ter ansiedade. Tem pessoas que só... Eu fui almoçar quando foi domingo, e eu estava de frente para uma senhora conversando com uma outra moça. Eu falei, meu Deus do céu, se eu ficar meia hora conversando com ela, eu vou ter crise de ansiedade, porque em 40 minutos ela falou de morte, de sintoma, e de que alguém morreu, e eu falei, meu Deus do céu, e de que a pessoa estava com o olho piscando de estresse. Eu falei, meu Deus do céu, isso dá um gatilho na gente. E quando foi ver, já era um AVC, eu falei, meu, assim, muito pesado. Então, com quem eu convivo, né, isso também me gera um movimento de ansiedade. Então, eu tenho que escolher as pessoas com quem eu estou convivendo, sem excluir ninguém. Mas eu não preciso conviver com alguém que fica o tempo todo reclamando, por exemplo. Ah, se está chovendo, está chovendo. Se está sol, está sol. Ah, se está nublado, está nublado. Se está trabalhando, está trabalhando. Se tá... Tudo reclama, então essa reclamação ela tem um fundo sistêmico também. A pessoa está pedindo ajuda de alguma forma, mas não sabe dizer, olha, eu preciso de ajuda para resolver tal coisa. E começa a reclamar. E aí esse movimento também interfere. Então, o ambiente interfere. Só que o ambiente sempre vai existir, né? O caos sempre vai existir e nós estamos dentro desse movimento. Então, por isso, o autoconhecimento, o autoacolhimento é importante. E uma coisa que eu aconselho vocês é assim, não vá para um lugar que você não queira ir. Não faça coisas que você não quer fazer, porque alguém está pedindo para que você faça.
isso vai trazer leveza para você. Ah, eu não posso falar não para a Maristela porque ela é minha amiga. Ah, eu não posso falar mal para o Anderson que ele vai ficar magoado. Aí você vai para um lugar e não tá legal ali. Então, você colocar limites é importante e vai te afastar da ansiedade. Deu para entender aqui, Roberta? Deu sim, Renata. Obrigada. E aí nós estamos em uma evolução constante. Quando a pessoa fala, nossa, eu já cheguei num nível. Não. Você passa de um nível, aí depois tem outro, e depois tem outro, e é isso que é interessante na vida. E para o resto da vida você está nesse processo, e está tudo certo, tá? Mas você pode falar. Tá no mudo, amor. Liguei, que deu certo. Então, eu tomo, por mim, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dados e de fatos, apesar de ser terapeuta, né? E eu tomo para minha vida uma métrica. Eu estou tendo problema com ansiedade ou eu só tenho urgência? Eu quero as coisas na hora porque eu quero na hora. Porque hoje é muito comum a pessoa chegar em clínica que é falando que ela está com problema de ansiedade. Mas você começa a buscar, você não encontra sintomatologia. Você encontra uma pessoa que quer as coisas na hora, daí eu também quero, é óbvio, né? Então, quando a gente olha, eu pelo menos, né, falando de mim pessoalmente, eu olho para o manejo da emoção, a hora que eu começo a sentir mesmo, o coração está acelerando, está acontecendo alguma coisa, eu estou tendo uma disfunção, né, eu tenho um desentendimento com alguém, daí eu começo a olhar isso como um sintoma. Porque hoje, como a gente tem muito estímulo, a gente quer as coisas para ontem, né? Então, daí tem que olhar para isso também, penso eu. Então, mas quando eu quero para ontem as coisas, isso Daí, vai gerar no meu corpo algo. Isso vai gerar, vai desregular o meu corpo. Então, quando que eu caracterizo uma ansiedade? Quando algo desregulou. Então, isso, Renata, eu tenho ansiedade, mas é aquela coisa de, eu quero que venha, porque eu tô, né, eu tô, ok. Mas a ansiedade que te dá uma dor de cabeça, que você não consegue viver o presente, eu não consigo viver o presente, eu tô sempre querendo algo que não tá a internet, né, essa questão das redes sociais, eu acho tão positivo, assim, sabe? Eu acho que trouxe para nós um conhecimento muito grande, mas tem um lado da rede social onde a pessoa não consegue desligar. Ela não consegue desligar, ela está todo momento tá mostrando o que ela está fazendo e todo momento está diminuindo isso. Está diminuindo. Está mudando, né? Tanto que quando você leva uma criança hoje para brincar, estão incluindo mais brincadeiras que a gente brincava na rua. Tem oficinas que você leva a criança, fica. Então, isso tende a mudar, né? Mas, quando a pessoa ela não consegue, ela vai para um hotel fazenda, ela não consegue parar, deitar e respirar. Ela quer tirar foto, ela quer fazer isso. Não que não tenha que tirar foto, não estou falando isso. Mas ficar escravo disso é o que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? O que está me deixando escravo? E sim, e a ansiedade, quando a pessoa fala que tem ansiedade, isso é um alerta e pode estar escondendo algumas coisas graves. Então, para nós terapeutas, né, olhar para esse movimento e ajudar a pessoa, né, a conduzir algumas coisas é importante. A gente não consegue ficar, às vezes, 15 minutos em silêncio. Quando a gente fecha a boca, a mente fica acelerada. Você fala, meu Deus do céu. Você não consegue. Bert Hellinger, ele... Todo mundo aqui da sala... Alguém não conhece constelação familiar aqui na sala? Tem alguém que não conhece? Bert Hellinger foi a pessoa que nos trouxe a constelação familiar. Está como Flor do Caribe. Como que é teu nome? Olá, boa tarde, gente. Débora, bom dia ainda, né? Olá, Débora. Então, quando a gente fala da constelação, né? Bert Hellinger foi quem instituiu a constelação familiar. Então, ele trouxe para nós as leis sistêmicas, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Então, ele fala que todo mundo pertence ao sistema familiar
que as relações têm que ser equilibradas, cada um ocupando o seu lugar, e que tudo é uma troca, onde eu dou o que eu posso dar, a pessoa recebe o que eu estou dando e dá o que pode me dar, dentro de um equilíbrio para não ficar desalinhado, tá? E aí, quando nós falamos dessa questão da ansiedade, né? Quando nós falamos desse movimento, Bert Hellinger, que foi quem instituiu a constelação, ele meditava em torno de 8 horas por dia. Vocês conseguem meditar 8 horas por dia? Porque eu não consigo. Não, nenhuma hora. Se eu ficar 8 horas meditando, eu vou ficar andando em círculo, vou correr, vou ficar mexendo em alguma coisa. Agora, meditar... Então, para ele, chegou uma consciência diferente, porque ele estava totalmente conectado com ele. E talvez porque ele tinha tempo para fazer esse movimento. Né? Existia nele um movimento muito interessante. Para quem não conhece, leia a autobiografia de Bert Hellinger. Na autobiografia, você tem ali um resumo do que é a constelação familiar, pelos olhos de quem trouxe para nós aí a constelação familiar. Tem uma parte, né, dessa autobiografia que eles foram para a guerra, ele e o irmão, né, foram para a guerra. Ele era da Alemanha, aí viveram na época lá do nazismo, e ele teve que fugir do acampamento lá de guerra, porque ele estava como ele era conciliador, ele estava como frente de batalha, então o próximo a morrer nas batalhas provavelmente seria ele. E aí ele consegue fugir com a ajuda de algumas pessoas. E um tempo antes, a mãe dele tem uma informação de que um dos filhos dela morreu na guerra. Que podia ser ele ou o irmão. Quando ele consegue fugir, ele chega na casa dele, a mãe dele olha para ele e quase desmaia e fala: nossa, foi você que sobreviveu? Olha isso. E aí ele fala assim, que foi profundo isso para ele, mas que talvez ela tivesse mais afinidade com o irmão do que com ele. É um grau diferente, gente. Né? Então, Bert Hellinger, que trouxe a constelação familiar, um dos últimos processos que ele fez na vida, mais de 90 anos, foi fazer uma constelação em relação à mãe dele. Então, não existe isso, vou fazer, vai curar. Não é assim. É um processo de autoconhecimento que eu tenho que me regular. Eu não estou bem porque aconteceu tal coisa, então eu vou olhar para isso e vou resolver isso da forma como for possível resolver. Eu vou me regulando. Ok? Tranquilo aqui? E aí, quando a gente fala que a cura começa no nosso interior, é porque quando eu olho para a cura, eu estou olhando para o meu sistema familiar. Quando eu olho para a cura, eu estou olhando para desalinhamentos que aconteceram, que eu estou vinculada. A gente está vinculada à nossa família, não adianta. Renata, mas eu nem tenho contato com ninguém da minha família. Você continua fazendo parte da tua família de origem. Mas eu nem gosto desse povo todo, mas você gostando ou não, você faz parte de uma família. Você nasceu em uma família e você carrega o DNA dessa família. E você carrega as percepções dessa família, as sensações dessa família. E eu só consigo ressignificar algo quando eu tenho consciência daquilo que eu tenho que ressignificar. Não adianta. Eu faço terapia há 20 anos. Está trabalhando de forma assertiva? Continua. Não está? Ressignifica. Veja o que realmente você precisa trabalhar e olhar. Ok? Então, quando nós estamos falando aí da ansiedade, nós falamos desse movimento do nosso corpo manifestar algo profundo, do nosso corpo manifestar um movimento onde ele precisa de acolhimento. Uma das causas da ansiedade é o fluxo interrompido em relação à nossa mãe. Então, o nosso primeiro sucesso é a nossa conexão com a nossa mãe. É a primeira pessoa com que você tem contato na tua vida é a sua mãe.
Se esse contato ele permanece ou se é interrompido, continua sendo a sua mãe o seu primeiro contato ali, primeiro desenvolvimento, né? Primeiro relacionamento. Ah, minha mãe precisou ficar internada quando eu era criança. Ou minha mãe, eu fiquei 6 meses com ela, depois eu fiquei com a minha avó porque ela tinha que trabalhar. Minha mãe, ela teve depressão pós-parto. Minha mãe não conseguiu identificar o que era a maternidade direito, assim, na cabeça dela ficou muito confuso. E outra série de coisas que acontecem, né? Tudo isso quebra o vínculo que nós temos. Tudo isso faz com que exista ali um afastamento. E esse afastamento causa em nós uma grande ansiedade. E essa ansiedade é o quê? É pelo encontro com a nossa mãe. E aí, como que se manifesta isso na nossa vida? Falência, problemas de saúde, ansiedade. Eu estou buscando a minha mãe, ela não tem um lugar na minha vida. Ou a forma como me apresentaram a minha mãe, a forma como falavam da minha mãe, era muito pejorativa, não ligavam muito, né, para como eu me sentiria em relação a isso. Tudo isso vai trazendo afastamento em relação à nossa mãe. E aí nós ficamos sem força. E aqui, Márcia, é um sintoma muito interessante que leva também ao adoecimento, tá? Eu não tenho a nutrição, eu não tenho a força inicial. Eu não tenho aquilo que é importante para eu prosseguir e continuar. Quem é que vive sem nutrição? Quem é que vive sem a força da mãe? Ninguém. É impossível, não dá. Ok? Dúvidas, pessoal, aqui? Nenhuma dúvida. Esse grupo está tão quietinho. Eu estou acostumado com o pessoal que fala bastante. Tem algo em vocês que gera ansiedade? Tem alguém que tem assim, tal coisa me gera ansiedade e quer compartilhar aqui no workshop? Hã? Ninguém? Eu queria fazer um movimento com alguém, fazer uma. Pode falar, Ana. Renata, quando você fala, não é essa pergunta não que você fez que eu tenho dúvida, é a questão da prosperidade, que eu fico meio confusa. A mãe dá o caminho e o pai dá o dinheiro, é alguma coisa que a pessoa está impedida para ser próspera. O que a mãe abre para esse campo, para a prosperidade? Então, a mãe é você ganhar dinheiro. Eu vou falar sobre isso no próximo workshop, que hoje tem 3, né? A mãe, ela é a nutrição, né? É o que te nutre. Então, o dinheiro vem quando eu estou alinhado com a minha mãe. E ele fica quando eu estou alinhada com meu pai. Como que é? O dinheiro? Repete. Ele vem, né? Ele chega através da força da mãe. E ele fica através da força do pai. Compreendi. Entendeu? Gratidão. Mas depois, na próxima aula, porque o dinheiro não fica, né? Eu acho que eu esqueci o tema. Eu vou falar com vocês, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre esse movimento. É bem interessante, assim, o que tem por trás, né, da nossa vida financeira, é bem interessante. Renata, deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Quando a gente é ansiosa com tudo, as coisas têm que ser para ontem, tudo causa preocupação. Faz ter dor de cabeça, muita enxaqueca por ansiedade.
Por que a gente tem por que eu quero que seja para ontem? Alguém sabe por que essa ansiedade? Alguém sabe por que eu quero que seja para ontem? Que medo que está por trás disso? Qual é o medo que está por trás da ansiedade? Quem sabe me falar aqui? O principal deles. A falta, a escassez. Não sei de que eu não terei amanhã? É o quê? De que eu não terei amanhã, não sei. E eu não teria amanhã se acontecer o quê? Eu morri. É o medo da morte. Nós temos essa ansiedade, essa urgência, porque nós temos medo de que não vai dar tempo de fazer as coisas, de que nós vamos morrer antes de concretizar as coisas. Tem gente que vive a vida toda com medo de morrer. A vida inteira com medo de morrer, não vive. E assim, todo mundo vai morrer um dia, né? Então é um medo que não tem fundamento, mas que a maioria das pessoas tem. E aí eu não vivo o presente, que é o único tempo que existe, que o passado foi, o futuro não vai vir, né? E aí eu fico nesse movimento do quê? Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai. E não dá tempo mesmo de fazer nada. Não dá tempo de fazer nada. Isso requer uma organização. Eu tenho que me organizar. Eu tenho que olhar para aquilo que eu quero. Eu tenho que projetar aquilo que eu quero. Isso é importante. Deixa eu ler aqui. Tem também muita insegurança, medo de julgamento, não consigo viver o presente. Estou sempre no futuro, sentimento de incapacidade e tudo isso junto. Então, aqui o que acontece? Será que eu tenho um plano de vida? Será que eu tenho metas? Será que eu estou disponível para recalcular essas metas? Isso é importante. Como é que eu estou em relação àquilo que eu quero conquistar? Isso é claro para mim? Não é claro para mim? Como que fica esse movimento? De onde vem essa questão de eu não querer viver o presente? Porque eu quero fugir do presente. E o medo de julgamento eu sinto que eu não estou alcançando as expectativas de quem? Porque, na verdade, esse negócio de que o outro está me julgando, que o outro está me olhando, é muito superficial, tá, gente? É uma mentira que a gente cria na nossa cabeça. Ninguém vai parar para ficar olhando para você e viver na tua vida. Não vai. Tem gente que fala assim, eu não consigo gravar uma aula porque vão ficar me julgando, vão ficar... eu não consigo fazer uma live, Deus me livre, se eu errar. Então, são medos que não têm um fundamento, mas tem uma carga genética, tem uma carga sistêmica. Alguém no teu clã pode ter sofrido algo que você nunca sofreu e você está honrando aí esse sentimento que não é seu. Então, lembra lá do primeiro exercício? Devolve o que não é teu. Aí a Gabi perguntou assim, procrastinação é um tipo de ansiedade? Vejo muitas pessoas que sentem as duas. O que acontece com a procrastinação? Procrastinação não é preguiça, tá? É preguiçoso, não faz as coisas, é preguiçoso. Não é. A procrastinação é o excesso de informação na tua mente. Tua mente fica com tanta coisa para fazer que só de você mentalizar você está gastando energia. Por isso que é importante colocar no papel. Coloca lá no papel. O que você precisa fazer? Coloca lá as prioridades do que você tem que fazer. Isso é importante. Se eu não tenho esse controle, eu vou procrastinar. Por que eu estou procrastinando? Porque eu não sei o que fazer primeiro. Olha isso. Eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Eu começo a procrastinar. Aí eu procrastino tudo. Isso vai gerando ansiedade.
Então, ao invés de encher a cabeça com um monte de coisa, faz uma coisa por vez. Escreve lá num papel que você tem que fazer. Isso é tão velho, mas funciona tanto. E aí vai riscando ali aquilo que é necessário. Vai se motivando com aquilo que você conseguiu fazer. Ok? Necessidade de divulgar meu trabalho, não divulgava por medo de julgamento. Depois ficava ansiosa. Exatamente. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Eu tenho uma cunhada que eu aprendo muito com ela. Ela é muito prática. Então, a gente vai viajar. Na sexta, na quarta, ela está com a mala pronta. Já sabe como vai, já sabe o caminho, já sabe isso, já comprou aquilo. Então, essa organização, ela nos ajuda muito na ansiedade. Porque é melhor eu realizar antes e um pouquinho por vez do que deixar para a última hora e ter que fazer tudo. Não vai sair com a qualidade que você deseja. Eu tenho que divulgar o meu trabalho. Tem gente que fala assim: eu não consigo. Faz 10 minutinhos por dia. 10 minutinhos por dia. 5 minutinhos por dia. Mas é tão pouco, vou falar assim, fala. Começa a fazer 5 minutos por dia aquilo que você quer fazer. Daqui a pouco, você perdeu a insegurança, diminuiu a ansiedade e vai começando a curar um monte de coisa que tem que ser curada. Isso é muito interessante. Márcia, pode falar, meu amor. Não, era o que eu escrevi ali só. Agora aqui, quando alguém, né, te procura nesse movimento, o tratamento tem que ser feito, a pessoa tem que fazer um acompanhamento. Hoje, eu sempre falo isso nos cursos de formação de constelação familiar que eu ministro. Nada que você faça vai substituir uma terapia com psicólogo. Eu não consigo entender porque essa briga da psicologia com a constelação e da constelação com a psicologia. Porque tem que andar junto. Eu não posso falar assim, olha, Anderson, olha, Luísa, olha, Cris, para de fazer, não precisa passar mais com psicólogo. Seus problemas acabaram, agora você vai fazer só constelação familiar. É mentira isso. Tem situações que a pessoa precisa de algumas intervenções, que só a terapia holística não vai ajudar. Então, a gente tem que ser muito responsável, porque é uma vida que está te procurando ali, é alguém que está precisando de ajuda ali naquele movimento, e essa ajuda tem que ser efetiva. A ansiedade, gente, não é brincadeira. Vocês estão me ouvindo? Luiz, eu acho que deve ser o seu aparelho. Alguém falou, a Luísa que falou, né, que não está ouvindo minha voz? Alguém dá um oi para ela ouvir, para ver se ela está ouvindo. Estou ouvindo. Eu já marquei para ela que é o aparelho dela. Então, ansiedade é coisa séria. E o que a gente tem muita ansiedade em criança. A criança fica ansiosa. A criança tem medo do afastamento com os pais. A criança não consegue se concentrar na escola. A criança tem medo de muitas coisas. Acaba desencadeando outros sintomas por conta da ansiedade. Então, a gente tem que olhar para esse movimento com muita atenção, de forma sistêmica, entender quem não foi reconhecido no sistema, por que eu estou carregando esse peso todo, que peso que eu estou carregando que não é meu,
Que situação que eu estou tentando resolver, que eu não vou dar conta de resolver? Que ajuda eu posso dar de forma equilibrada? Porque cada um tem a sua própria vida, cada um tem as suas vivências. Como é que eu olho para as pessoas em relação àquilo que elas têm que trabalhar na vida delas? Eu tenho um olhar de amor ou eu tenho um olhar de julgamento? Né? Como que está esse movimento em mim? E tudo isso, né, você vai olhando, você vai ressignificando e você vai ganhando força. Você que tem ansiedade vai ganhando força para ressignificar. E para ajudar as pessoas também, fazendo com que elas ganhem força, que elas ganhem, né, força para sair desse movimento aí de repetição em relação à ansiedade. Ok? Gente, o conteúdo é até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Essa turma foi a turma mais quietinha que eu já ministrei o curso até hoje. Será que 2025 vai ser assim, o pessoal quietinho? Vocês estão inaugurando, né, 2025. Então, é um movimento. Procurem olhar com bons olhos para tudo isso. Pratiquem o silêncio, pelo menos de 10 minutos por dia. Se não conseguir 10 minutos, 5 minutos por dia. Isso vai começar a te ajudar. Não se julgue. Você fica se julgando. Acolhe primeiro a ansiedade. Dá um lugar para ela. Porque aí a solução começa a se manifestar para você. Eu não vou ficar gritando, brigando. Eu não quero isso na minha vida. Não é esse o movimento. O movimento eu acolho primeiro para entender algumas coisas. Depois que eu entendo, eu consigo ressignificar. Pode falar, Roberta. Renata, no caso aí dos fármacos, dos nutracêuticos, eles estão aí para nos ajudar. Então, No caso seria do que, Roberta, eu não entendi. dos nutracêuticos e dos remédios, né? Dos fármacos, remédios de farmácia. Eles estão aí para nos ajudar, certo? Até então, aonde que vai, assim, no modo da constelação, assim, o que você acha é necessário, não é, ajuda, assim, seria legal para colocar no eixo e depois é com você, sabe, segue sozinha, ou não tem nada assim, não parou para pensar nisso, sobre a constelação? Nós não podemos opinar sobre esse movimento, porque a constelação, ela foi vendida durante muito tempo como a cura para tudo. Nós temos um movimento na constelação que as pessoas colocaram um monte de coisa na constelação e falam que a constelação cura tudo. Não é esse movimento. Qual é o meu campo de fala e o movimento sistêmico? Você fez a constelação, isso vai te auxiliar a olhar diferente para aquilo que você tem que olhar, mas você precisa continuar os seus tratamentos de forma normal. Melhora muita coisa? Melhora. Mas imagina eu falar para você, para de tomar os remédios que você toma para ansiedade, que agora os seus problemas acabaram. Isso é imprudência. Eu não sei como é que está esse movimento. Você, provavelmente, ou a pessoa, né, está passando com outros profissionais. Essas pessoas chegaram primeiro, isso é hierarquia. Então, o meu trabalho como consteladora é um trabalho onde eu vou complementar algumas coisas. Renata, já aconteceu o caso de você atender um cliente e ele diminuir ou não tomar mais os medicamentos? Muitos. Mas eu não posso garantir para o meu cliente que ele vai fazer uma constelação e que ele vai ser curado. O que eu garanto é que ele vai começar a olhar de forma diferente. Porque até então, né, até o momento que a pessoa faz um movimento sistêmico, ela está tomando a culpa de tudo, é tudo nela, né? Quando ela faz esse movimento, ela começa a dar uma aliviada nisso e entender que ela faz parte. Ela não foi colocada no mundo pela cegonha. Ela faz parte de um sistema. E quando nós fazemos parte de um sistema, nós temos essa conexão com o nosso sistema, onde nós honramos e herdamos coisas boas e coisas ruins. Coisas
que eu consigo olhar com amor, e coisas que eu não quero nem olhar, mas que eu preciso ver. Entendeu? Mas não tem esse movimento. Tem constelador que traz essa questão quando trabalha com outras técnicas, de, não pode parar de tomar remédio. Eu não faço isso, porque não é o meu campo de fala, e é muita responsabilidade. É uma vida que está ali, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E no Certo? Certo. E no caso vamos supor assim, faz uma constelação para ansiedade. Quantas mais você acha que seria necessário? Tudo bem que é bem particular, mas de 20 em 21 dias vai repetindo? Seria assim? Se quiser focar em alguma coisa? Ou não, faz uma depois de 6 meses, aí muda né, o tema? É aconselhável que você faça uma constelação. Eu fiz uma constelação, trabalhei um assunto. Aí eu vou ter alguns movimentos que eu tenho que fazer algumas ações, né? Aí você fez o que tem que fazer, mudou de atitude, aí você faz outra constelação, não tem problema. Agora, se você fez uma constelação, foi proposto uma mudança de atitude para você não mudou e faz outra constelação, não vai servir de nada. Porque a constelação é o movimento, a consciência e uma mudança de atitude. Esse é o processo. Agora, eu continuo fazendo as mesmas coisas depois de uma constelação, não vai adiantar nada. Porque a constelação te traz a consciência e a força para você fazer diferente. Tem gente que é viciada em constelação, porque é gostoso de fazer mesmo. A gente tem que tomar cuidado. Mas não é efetivo, entendeu? Ela alivia quando você faz, traz. Mas se eu não tiver uma mudança de atitude depois que eu faço um movimento, eu vou continuar vivenciando a mesma situação, entendeu? Tem que ter uma mudança de atitude, aí você vai fazendo. E lembrando que não é só a constelação, tem outras terapias que a gente pode fazer também, né? Tem outros movimentos que a gente consegue fazer também, tá bom? Pode falar, Cris. Renata, são duas perguntas. A primeira é quanto tempo é aconselhável fazer um outro movimento de constelação? Assim, um mês? Foi o que eu falei agora para a Roberta. É esse movimento. Você fez a sessão? Foi proposto uma atitude para você fazer? Você tomou atitude? Aí você pode fazer outra. Se você fez uma constelação, foi proposta uma atitude, você não tomou essa atitude, não adianta você fazer a constelação. A outra pergunta é como identificar os sintomas da ansiedade? Quais seriam os sintomas? Então, hoje é bem difícil de você conseguir avaliar o que é o sintoma da ansiedade. Então, na constelação familiar, eu estou dizendo, tá? Se a pessoa fala da ansiedade, eu coloco a ansiedade no campo. Eu coloco um representante para a ansiedade para entender se tem conexão, se não tem conexão, se é um movimento de ansiedade mesmo. É esse movimento que a gente faz. Tá. E aí você, no campo, consegue entender o grau de proximidade que o cliente tem com a ansiedade e de como a ansiedade olha para esse cliente. Às vezes, você abre o campo e coloca um representante para a ansiedade olha e fala, não tenho conexão nenhuma, não estou nem olhando. Então, não é ansiedade, é outra coisa que o cliente precisa olhar. Entendeu? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Não? É só uma coisa, Renata. Desculpa. Como você disse, lógico, a constelação, você abriu o campo, fez a sessão, você ficou com algo para você agir, você não tomou atitude. Se a gente for olhar isso, eu não sei qual seria o nome correto, resistência, sei lá, mas poderia em um outro momento, se a pessoa tiver a consciência de que ela deveria ter tomado uma ação, mas ela não teve força de fazer, ela não conseguiu, mesmo consciente, poderia ser feita uma sessão para esse comportamento, essa falta de atitude, essa falta de ação? Sim. Então, o próximo passo seria trabalhar isso, então. É isso. Na verdade, já tinha que ter sido trabalhado na primeira sessão, né? Ah, tá. Você já toma força para isso. Sim. Mas aí tem pessoas que querem o pacote pronto. Eu fiz a constelação, já tenho que sair curado.
Eu falo, gente, não é assim, não é bem assim o negócio é mais estreito. Tá certo, gente? Certo, Renata, gratidão imensa. Pessoal, gratidão. Esse foi o nosso primeiro workshop. Eu já vou liberar o PDF. Um pouquinho mais tarde eu já libero a gravação para vocês. E aí depois tem o workshop sobre o dinheiro, tá bom? Gratidão imensa, um abraço, fiquem com Deus, viu? Gratidão.